Carlos Pereira, o assunto escolhido. Bom, o tema é o mesmo tema que o deputado Rui Barreto escolheu. Naviera Armas. Julgo que, pela importância da situação e, sobretudo, por estarmos numa região ultraperiférica, numa ilha, tendo em conta que temos as mercadorias e os transportes de mercadorias mais caras de Portugal e, porventura, da Europa, tendo em conta o quanto isso é muito importante para não só as famílias poderem ter acesso a bens mais baratos, como também as empresas poderem ter matérias-primas mais baratas. Eu quero lembrar que durante este pouco tempo que o Naviera Armas esteve cá, chegou a alcançar 10% de cota de mercado do ponto de vista das mercadorias, o que é um valor significativo. Acha que é viável ser retomada pelo menos a linha entre a Madeira e Portimão? Sim, eu julgo que sim. Eu queria dizer uma coisa muito importante, é que a entrada do Naviera Armas teve um mérito significativo, que foi introduzir na discussão e no debate político, mas não só, no debate regional, a possibilidade de fazer transporte de mercadorias através de um ferry e não com a situação convencional que nós temos. E isto é muito importante, porque ficou provado que era possível fazê-lo e que, ao fazê-lo, baixava os preços significativamente. E, portanto, o Governo Regional não pode virar as costas desta circunstância. E transportar, tem que olhar para isso, e dar possibilidade também aos madeirenses de poderem ter uma ligação marítima. Uma ligação marítima que, eventualmente, não devia de ser só até Portimão, devia de ir até Lisboa, que até era o mais adequado, mas isto, do meu ponto de vista, permite pelo menos ou devia permitir pelo menos que o Governo Regional equacionasse esta matéria e ponderasse esta questão. Eu pergunto, Dr. Carlos Pereira, é execuível a redução da despesa e o aumento da receita prevista neste plano? As pessoas têm alguma percepção, mesmo não dominando, digamos assim, as finanças, as questões financeiras e económicas, têm a percepção de que haverá uma grande dificuldade. Nós queremos saber, em sua opinião, é execuível aquilo que aqui se prevê? O embrião deste plano, ou seja, o sumo deste plano de assistência financeira à região autónoma da Madeira é precisamente esse que a Daniela acabou de referir, ou seja, encontrar uma solução junto dos madeirenses, com os madeirenses a pagar, que permita, de alguma forma, fazer face àquilo que foi o despesismo do passado e a dívida criada por Albert João Jardim. Isso é o sumo do projeto. Significa um ajustamento financeiro. Um ajustamento financeiro. E esse ajustamento financeiro faz-se de duas maneiras. Aumenta-se a receita e diminui-se a despesa. O aumento da receita, nós já estamos a senti-lo de forma muito violenta, traduzida por um aumento de impostos nunca visto e que irá aumentar e aprofundar em breve, com o IVA, sobretudo, mas com todos os outros impostos indiretos, com taxas, etc. Portanto, essa situação já está, metade dela está consolidada, e há uma outra metade que é a redução da despesa, orçamentada ou prevista em 520 milhões de euros de redução da despesa. Ora, todos compreendem que, tendo em média um orçamento regional de 1.100, 1.200 milhões de euros, reduzir 520 milhões de euros na despesa é, de facto, muito dinheiro, é muito para exigir do ponto de vista dos serviços da Administração Pública Regional. E, portanto, isto significa que é, de facto, uma missão não só impossível do nosso ponto de vista, como também aquilo que for feito vai prejudicar significativamente os madeirenses, as famílias, mas também as empresas. E, portanto, é preciso lembrar que, para ter essa dimensão da redução, vamos, por exemplo, ter cortes cegos na educação, cortes cegos na saúde. Aliás, ouvimos há bocadinho a senhora Presidente da Ordem dos Médicos dizer isso mesmo. E, portanto, isto vai provocar uma desestruturação total dos serviços públicos, dos principais serviços públicos da região autónoma da Madeira, e isto é, obviamente, muito dramático. E, portanto, todos compreendem que passar de um orçamento, basta uma família qualquer que esteja hoje em casa a ouvir, que tenha um orçamento de 1.000 euros, se lhe pedirem que para o mês seguinte passar para 500 euros de despesa, tem, de facto, uma tarefa significativa quando, na maior parte dos casos, está a funcionar quase no limite e muitas vezes com dificuldades. E, portanto, a Madeira está nessa circunstância e esta é, de facto, uma tarefa muito ingrata, uma tarefa muito difícil e, sobretudo, uma tarefa que tem vindo a ser apresentada, devo dizer, com orgulho pelo PSD, pelo Presidente do Governo, que apresentou o plano com sentido de orgulho, quando isto é o desespero para os madeirenses. Ou seja, o orgulho de Albert João Jardim neste plano é o desespero dos madeirenses. Isto, de facto, é algo que deve preocupar ou devia preocupar toda a gente. Eu quero voltar a dizer aquilo que já disse muitas vezes e dizê-lo agora, tendo em conta este plano que está apresentado. É que, se a carta de intenções que Albert João Jardim apresentou previa já uma taxa de esforço aos madeirenses, portanto, uma penalização dos madeirenses, que era o dobro daquilo que se previa no quadro da República e que está a acontecer no quadro da República, este plano agora apresentado é muito pior do que a Carta de Intenções. Porque, o que é que piorou? Porque, uma razão muito simples, é porque o ajustamento orçamental, as pessoas não percebem, mas pronto, o aumento das receitas e a diminuição das despesas, que antes estava prevista em 9% do PIB, agora passou para 13% do PIB.
No Plano Nacional são 4,3. Ou seja, é 3 vezes mais aquilo que se vai fazer no Plano Nacional. Ou seja, significa que vamos tirar do bolso das famílias e das empresas da Madeira 3 vezes mais dinheiro do que vamos fazer no Plano Nacional. Doutor Isto, de facto, confesso que até estou um bocadinho atónito com o que acabei de ouvir, porque eu ouvi esse mesmo discurso noutro tom, claro, e com mais experiência que o Sr. Deputado Pedro Coelho, mas que, enfim, com certeza ganhará aos poucos, que foi feito pelo Sr. Presidente do Governo. O Sr. Presidente do Governo, quando apresentou este plano, curiosamente, procurou apresentar este plano como uma vitória. Qual vitória? Como uma vitória. Não era duro. Como uma vitória. E o problema é que isto não é sequer uma vitória de pirro. Isto é uma derrota. Este plano não é sequer uma vitória de pirro, é uma derrota. Eu vou-lhe dizer porquê, senhor. Deve falar a verdade, que eu vou dizer, Senhor Deputado, eu estou a falar e não interrompo. Não, mas é que eu não posso estar em para a quando o Sr. Deputado diz que o Presidente do Governo falou numa vitória, quando disse que o plano era duro e trazia sacrifícios. Eu agradecia que me deixasse falar, eu compreendo que isto é desconfortável, mas eu vou falar com calma. Eu vou falar com calma para que, de alguma maneira, pelo menos as pessoas consigam perceber o que está em causa. Este plano tem, a jusante, digamos assim, um contrato de empréstimo. Nem sequer é um plano assinado com o Governo da República. O Governo da República não assina este plano. Isto é um plano do Dr. Álvaro Sanjardim, do PSD da Madeira. E tem um contrato que, curiosamente, é apenas de 1.500 milhões de euros. Ou seja, nós precisamos, até 2015, 3.500 milhões de euros. Como é que vamos arranjar? O Dr. Álvaro Sanjardim chegou a Lisboa e trouxe 1.500 milhões de euros. Os senhores deixaram o Estado. 1.500 milhões de euros. E, portanto, a questão de fundo... Sr. Deputado, deixe-me falar da Madeira um bocadinho e depois falamos do Estado. Chegamos aqui com 1.500 milhões de euros. Depois é assim, dívidas aos fornecedores são 2.000 milhões de euros. E ainda mais, o Sr. Presidente do Governo colocou no plano que essas dívidas a fornecedores só no final de março é que vamos ver quando é que vamos pagar e a quem é que vamos pagar. E se vamos pagar, que é mais grave. E se vamos pagar. Não é verdade. Eu já vou ler. Leia. Não, eu vou ler, que é melhor. E a Inspeção-Geral de Finanças desenvolverá com os credores todas as diligências necessárias à renegociação das dívidas que venham a ser especificamente identificadas no relatório para efeitos de renegociação. Eu pergunto, vamos renegociar uma dívida com fornecedores que já foi assumida pelo Governo Regional? Porquê? Ou seja, o Governo Regional fez compromissos, provavelmente numa lógica de gestão danosa grave, e neste momento põe em causa pagar às empresas como se as empresas fossem culpadas por esse tipo de compromisso que fez. Mas isso é uma questão muito importante que está aqui, são 2.000 milhões de euros de dívidas. E eu pergunto, nós vamos receber 1.500 milhões de euros, vamos receber agora 1.000 milhões de euros. Temos 2.000 milhões para pagar. Vamos começar a pagar juros destes 1.500 milhões, já que são 70 milhões de euros por ano. Daqui a 4 anos vamos começar a pagar mais 90 milhões em cima disto. Depois vamos pagar 500 milhões de euros por ano para pagar estas... 500 milhões de euros por ano para pagar os fornecedores. Isto é impossível, Sr. Deputado. Não é possível cumprir este plano. E mais grave, este plano não resolve o problema da Madeira, que é liquidez para pagar as empresas. E, portanto, esta proposta que o Dr. Álvaro Sanjardim trouxe para a Madeira é uma proposta suicidária e foi apresentada de uma forma absolutamente vitoriosa e é, de facto, uma derrota a Aldinha. Mas eu quero ainda dizer algo que me parece muito importante. É que o Sr. Deputado, como, aliás, o outro colega seu também já o fez, vem dizer que isto é exatamente igual. Obviamente que a Daniela Maria já lhe lembrou que é igual a Lisboa, já lhe lembrou que os Açores não têm uma situação destas, o que deve fazer-vos refletir pelo menos. Mas não é só isso. Por enquanto, a Troika previa um IVA de menos 20%. Nós não temos IVA de menos 20%. Como sabe, não ficamos com isso, ficamos com menos um ponto percentual. É uma coisa um bocadinho diferente. A Troika previa um IRS de quanto? Ou seja, você sabe? Sabe quanto é que era o IRS? Era menos 10%. Nós temos o IRS igual ao que pratica em Lisboa. O IRC igual ao que se pratica em Lisboa. O ISP superior ao que se pratica em Lisboa. Ou seja, nós temos um descalabro... Não parou. Não parou. Todos os impostos indiretos vão ser superiores ao que se pratica em Lisboa. Não diga isso. Não diga isso. O senhor está a dizer que medidas, disse 4. Eu não tenho que... Não, mas há mais. Diga. A Troika alguma vez falou no subsídio de solidariedade? Que eu saiba, nunca ouvi falar do subsídio de solidariedade. Diga-me qual é o número da Troika que fala do subsídio de solidariedade. Não está em lado nenhum. A Troika alguma vez falou na lei de meios? Diga-me onde é que está na lei de meios, onde é que está na questão da lei de meios. Isto é de demagogia. Isto são medidas que estão neste plano. Não chame isto de demagogia. Mas a Troika alguma vez, deixe-me só terminar, Sr. Deputado. A Troika alguma vez falou num assunto muito importante, que é na limitação do investimento público. Nunca falou. Ou seja, o que aqui está, só para lhes dar alguns exemplos que são críticos e estruturantes deste plano, o que aqui está é uma penalização do Dr. Álvaro Sanjardim e do PSD aos madeirenses pelo seu próprio despesismo, pela sua própria responsabilidade. Isto é tremendamente injusto. Já lhe estou a seguir ao deputado. Agora posso falar, já agora... Deixa-me só terminar, se me permite terminar com uma questão. Isto é não só muito duro para os madeirenses, como é injusto. Sabe porquê? Porque se olharmos para as medidas que aqui estão,
há um enfoque claro naquilo que são as medidas que afetam os trabalhadores, que afetam as famílias, que afetam as empresas mais pequenas, mas não há, do outro lado, uma austeridade igual para aqueles que sempre tiveram benefícios. Estou-me a lembrar do setor público empresarial, de uma empresa como o Jornal da Madeira, de umas parcerias público-privadas. Esses estão isentos de austeridade. Isto não pode ser. O problema é que, tendo em conta aquilo que é a expectativa financeira do Governo Regional relativamente a essas vendas, digamos assim, essas privatizações, fica claro que, de facto, isto é uma gota no oceano perante o problema que a Região Autónoma da Madeira tem. Portanto, nem deve ser, do meu ponto de vista, alvo de grandes divagações sobre a dimensão financeira. Mas há uma questão muito importante, que é o Governo achar que na primeira linha da privatização deve estar, por exemplo, uma empresa como os Horários do Funchal. Isso preocupa-nos significativamente e preocupa-nos muito, porque nós estamos a ver o que é que se está a passar hoje com um dos custos mais importantes para muitas pessoas para se deslocarem na Ilha da Madeira, que é o custo dos transportes. Amanhã? Esse custo vai aumentar significativamente, a partir de amanhã vai aumentar significativamente, e não é só 15%, é muito mais do que isso, conforme ficou provado, e o que, infelizmente, pode acontecer é que essa privatização dos Horários do Funchal, para ser alvo de privatização, tem que levar a que esses preços ainda possam aumentar mais e carreiras que hoje têm um conteúdo social, digamos assim, porque pessoas que vivem em sítios mais recônditos... O Funchal tem aqui uma empresa que tem um passivo bastante elevado. Mas há aqui uma função social do Governo Regional que tem que atuar. Repare, o Governo Regional não pode, de uma vez por todas, como vai fazer, de uma assentada, aumentar impostos, reduzir salários, reduzir benefícios sociais, reduzir subsídio de insularidade e, ao mesmo tempo, aumentar transportes, por exemplo. Isto não dá, porque os ordenados das pessoas são, de facto, muito curtos e não chegam para tudo. Aliás, vimos uma senhora, numa entrevista da RTP Madeira, a dizer que ganhava 300 euros e tinha que pagar 90 para o passo. Ou seja, um terço do seu ordenado é para um passo, para poder-se deslocar uma função social absolutamente indispensável. Portanto, é obviamente que isso é algo muito preocupante. Mas deixe-me falar sobre empresas que me parece importante para caracterizar o quanto é injusto este plano e estas opções do Governo Regional. E, sobretudo, para as pessoas perceberem que esta negociação do Governo Regional em Lisboa foi uma negociação para salvaguardar aquilo que são as suas clientelas. O que o Governo Regional quis fazer foi salvaguardar aquilo que são os seus elementos que lhe permitem estar no poder. E só para dar um exemplo, as empresas públicas recebem todos os anos do Orçamento Regional, empresas públicas, a maior parte delas estão falidas, nós sabemos, mas as empresas públicas recebem do Governo Regional todos os anos mais de 56 milhões de euros, todos os anos. Ora, o Governo Regional não tem, neste quadrinho de medidas de consolidação orçamental de redução da despesa, não tem um euro de redução de transferências para essas empresas públicas, um euro. Mas sabe quanto é que tem para a redução de salários? 62 milhões de euros. Ou seja, o Governo Regional, entre optar reduzir salários da administração pública e reduzir estas transferências para as empresas públicas, ainda por cima falidas, que não cumprem o seu objetivo social, não cumprem o seu objetivo social, deixa-me terminar, que não cumprem o seu objetivo social, que não cumprem o seu objetivo social, não criam riqueza, não criam emprego, mantêm-se exatamente como estão. Mas há mais. Há uma redução absolutamente disparatada, injusta e que vai ter um efeito brutal nas famílias mais pobres, que é a redução das contribuições sociais em 16 milhões de euros. Redução de 16 milhões de euros das contribuições sociais. E eu pergunto, o Governo Regional, com uma celeridade enorme, colocou aqui 16 milhões de euros, vamos tirar àqueles que mais necessidade têm. Mas no que diz respeito a tirar 20 milhões de euros para uma Marina do Gado Baixo, que todos sabem, isto parece um ícone, mas a verdade é essa, ninguém reage a esta matéria. Portanto, há aqui, de facto, neste plano, contradições muito grandes. E no limite quem paga são as pessoas, são as pequenas empresas, são os trabalhadores, são as famílias mais pobres, são uma classe média. O que o Governo Regional está a fazer com este plano é absolutamente incrível, porque é arruinar a classe média baixa e a classe média e, com isso, obviamente, impedir que haja um crescimento económico adequado pela redução da procura. Doutor Carlos Pereira, muito sucintamente... Eu queria dizer que este malabarismo verbal do Sr. Deputado, que nós conhecemos bem, falo no Parlamento quase diariamente, este malabarismo verbal deve chocar as pessoas que estão lá fora, porque as pessoas que estão a ouvir este programa e que já perceberam, porque já estão a sentir na sua pele, estas medidas duríssimas que estão a afetar a sua pele. Vossa Excelência, eu não diga que foi o meu governo que aprovou, eu não faço parte de nenhum governo, nunca fiz parte de nenhum governo, nunca parte de nenhum governo, portanto a questão de fundo é esta. O Governo Regional aprovou este programa, assinou este programa e apresentou este programa. E isto é que é verdadeiramente relevante. Vossa Excelência veio falar sobre um tema importante, que era o Centro Nacional de Negócios da Madeira, cuja machadada final foi dada pelo governo do PSD-CDS no
Orçamento de Estado. Toda a gente sabe disso. Mas isso acho que não deve ser... Sabe o que é que eu acho? Sabe o que é que eu acho? Eu acho que todos nós, já disse isso várias vezes no Parlamento e vou voltar a dizer, todos nós devíamos ter uma posição conjunta sobre esta matéria. Não, nós apresentamos o Rui Barreto, eles votaram contra. E, portanto, era fundamental fazer isto. Os senhores não querem fazer. Os senhores não querem fazer. E procuram, quando estão aflitos, procuram encontrar uma solução Centro Internacional de Negócios, quem deu a machadada. Esta é a questão de fundo.